Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Amém. Vamos agora fechar os nossos olhos, vamos serenar o nosso coração, esquecer por uns instantes dos nossos problemas, das nossas dificuldades, e vamos assim nos deixando envolver pelos nossos amigos espirituais aqui presentes, e assim, numa só corrente, vamos elevar os pensamentos a Deus nosso Pai. Pai querido, muito obrigado pela bênção da vida, pela bênção da reencarnação, que nos dá inúmeras oportunidades de crescimento, de melhoramento, de aperfeiçoamento. Obrigada, Pai querido, por nos trazer, através do nosso querido Mestre Jesus, as suas leis eternas, que possamos, Pai amado, buscar segui-las no nosso dia a dia, em todos os momentos e em todas as situações. Que o Senhor, Pai, nos dê coragem, nos dê humildade, paciência, resignação, perseverança, para que possamos vencer os obstáculos que existem dentro de nós. E assim, Pai, possamos seguir as Tuas leis, buscando assim nos tornar mais perfeitos, um pouquinho mais a cada dia. Livra-nos, Pai, de todo mal, principalmente o mal que ainda existe dentro de nós. Que possamos, Pai, nos melhorar um pouco mais, que possamos dar um passo à frente, na sua direção. Que possamos, Pai, buscar a perfeição, sempre, para que amanhã possamos encontrá-lo face a face. Obrigada, Pai querido, por tudo. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, o tema de hoje é um tema que tem muito tabu, que traz assim uma certa angústia para algumas pessoas, não é? Muitos nem gostam de sequer pensar nesse tema. Vocês já sabem qual é? Não? Pois bem, é a morte, não é? Então nós vamos falar da morte. E muita gente tem verdadeiro pavor de falar da morte, de sequer pensar, não gostam nem de pensar, muito menos falar, não é? Tem criaturas que quando alguém vai tocar nesse assunto, vai lá correndo e dá 3 pancadinhas na madeira, né? Bate na madeira 3 vezes. Tem outros que fazem o sinal da cruz, né? As criaturas têm a morte como algo de mau agouro, como algo ruim, né? Quando na realidade a morte é o cessar da vida biológica, não é? É um fenômeno natural a morte, como natural é o fenômeno do nascimento. A gente não nasce, a gente também morre. Só que o que morre é somente o corpo físico.
esse instrumento biológico que nós usamos aqui para as experiências terrenas, para a nossa evolução. O nosso ser pensante, inteligente, o espírito, este é imortal. Né? Então, obedecendo a uma lei comum, existe a morte e existe o nascimento. É uma lei comum. É um fato. Tanto morre o rico quanto o pobre, o bom e o mal, todos morrem. O corpo, somente o corpo. Né? Aí se faz a seguinte pergunta: por que tem um povo tanto medo da morte? Por que a gente tem tanto medo da morte? Não é? É uma pergunta que se faz. Por que o medo da morte? Primeiro, porque já vem aí uma tradição que passa de pai para filho. É uma coisa de hereditariedade, vamos dizer assim. Que a criatura, o pai, a mãe já não falam naquele assunto é um tabu, não é? Ninguém gosta daquele assunto e passa para o filho. E o filho segue, passa para o filho dele, e assim vai. Outro fator que nos faz ter medo da morte é a ignorância, não é? Que a gente não entende, a gente acha que a morte é algo ruim, não é? E o nosso instinto de conservação que nós possuímos. Nosso instinto de conservação é o que nos faz lutar para permanecer na vida física. Porque, do contrário, muita gente, na primeira dificuldade que enfrentasse na vida, colocaria fim à sua existência física, não é? Por isso Deus, sabendo da nossa fragilidade, nos deu o instinto de conservação. É isso que faz a criatura lutar pela sua vida física, não é? Quantas criaturas a gente vê que está com uma doença terrível e ela está ali firme e forte enfrentando aquela doença para continuar no corpo. Não é assim? Outros que têm alguma limitação de locomoção e está ali lutando para continuar naquele corpo, mesmo o corpo sendo limitado, ele está ali. É o nosso instinto de conservação, não é? Como se diz, de sobrevivência. Nós temos isso tudo, faz com que a gente tenha medo da morte. Mas Kardec resolveu essa questão. Ele matou a morte. Allan Kardec matou a morte. A morte não existe. Não é? A morte não existe. Allan Kardec trouxe, ele organizou a doutrina dos espíritos e nos trouxe o entendimento de que ninguém morre. O que morre é o corpo físico. Ele se deteriora como uma máquina que desgasta. Agora, o espírito é imortal. O espírito continua. Né? Então a vida é eterna. É uma constante ida e vinda. Não é? A vida ela é eterna, ela se alterna entre o plano físico e o plano espiritual, de conformidade com a necessidade de evolução do espírito. O espírito precisa ainda evoluir, precisa de determinadas experiências que só na matéria ele vai ter, então ele retorna, ele reencarna num corpo físico para ter aquelas experiências para ele evoluir, não é? E assim vai. E Kardec nos trouxe as comunicações além-túmulo, comprovando assim a imortalidade da alma, não é? Quantas comunicações que vieram dos espíritos já desencarnados, provando que ninguém morre.
A gente só muda de plano, de vibração. Não é fato? A gente deixa o corpo e vai para o mundo espiritual, da onde a gente já veio. A gente não se lembra, mas a gente já veio de lá. E não é essa a primeira vez. Já fomos e voltamos várias e várias vezes. Isso é natural. É porque não se fala. Tudo que se guarda, que se esconde, vira tabu, vira algo proibido, né? E Kardec veio e matou a morte, não é fato? Então, literalmente, a morte não existe. Uma das maravilhas do Espiritismo é nos livrar daquele desespero da morte. Não é fato? Porque a perspectiva que a criatura tem da separação de um ente querido pelo fenômeno da morte é desesperador. Mas, quando se tem um entendimento, não é? Esse entendimento que Kardec nos trouxe através da doutrina dos espíritos, de que a criatura não desapareceu, ela não foi aniquilada, ela não sumiu, ela apenas desencarnou, ela deixou o corpo físico e voltou para o plano espiritual. Isso nos dá uma esperança serena, isso nos dá consolação e não mais desespero. O Espiritismo fez essa maravilha de afastar esse desespero, essa sensação horrível, né? Richard Simonetti, nesse livro, Uma Razão para Viver, ele nos fala um pouco sobre a morte. Ele diz assim: a morte é a nossa porta de libertação. Em tempo oportuno, seja na infância, na juventude, na madureza ou na velhice, segundo os programas de Deus, no Instituto das Experiências necessárias à nossa evolução, nós deixamos o corpo denso, pesado, que limita os nossos movimentos, que inibe as nossas iniciativas, que restringe nossas percepções e retornamos para a amplidão, para a vida de plenitude. Com a disseminação dos princípios espíritas, temores, dúvidas a respeito da morte são superados, compreendendo-se assim que a morte, em verdade, não existe. A vida é eterna, alternando-se, como eu disse, no plano físico, plano espiritual, não é? E assim vai seguindo. Habitue-se à ideia de que estamos aqui na Terra em trânsito. Aqui não é o nosso lugar. A morte não nos assustará se a identificarmos como um mero passaporte para a espiritualidade na viagem eterna da vida. Olha só que definição excelente. É o nosso passaporte a morte, para a gente poder voltar para o lado de lá. E o nascimento é o passaporte para voltar para o lado de cá, para o físico. É idas e vindas, não é? Aqui no outro livro, também excelente, do Richard Simonetti, que tem um nome que vem muito a calhar aqui para o nosso tema, que diz assim: quem tem medo da morte? Olha, né? Olha aí o título do livro: quem tem medo da morte? E ele diz assim nesse livro, já na introdução, ele colocou vários pensamentos a respeito, né? Tem vários pensadores aqui.
Sêneca diz: olhemos para os mortos como para os ausentes. Pensando assim, não nos enganaremos. Os ausentes, não mortos. Cipião diz assim: a morte não é mais do que o regresso à verdadeira vida. E Alberto Veiga diz o seguinte: nada perece e nada morre, a não ser o revestimento, a forma, o invólucro carnal em que o espírito encarcerado se debate, luta, sofre, aperfeiçoa-se. Morre a forma, mas rebrilha a alma. O que é essa existência do corpo? É um sopro perante a existência da alma, que é a eternidade. Mortos andamos nós, os vivos na carne, mortos na vida, para ressurgir vivos na morte. Olha que trocadilho interessante, não é? E ele usa também uma mensagem de Kardec que diz assim: para libertar-se do temor da morte, é necessário poder encará-la sob o seu verdadeiro aspecto, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível. E por fim, o próprio Simonetti nos diz: se cultivas um princípio religioso, sabes que a morte não é o fim. O espírito eterno, com os potenciais de inteligência e sentimento que lhe definem a individualidade, simplesmente deixa o cárcere de carne, qual borboleta, livre do casulo, rumo à amplidão. Bonito, né, gente? Bem, continuando, então as comunicações de além-túmulo veio nos provar que a alma é imortal, não é? Veio nos trazer um consolo, não é? E é claro que diante da morte de um ente querido, nós vamos sofrer. Não pense que não vamos sofrer. Ah, não, eu não vou sofrer. Vai. Todos nós vamos sofrer. É natural que se sofra. É natural que a criatura sinta dor. Não é? Por quê? Porque nós vamos sentir a ausência do ser amado. Vai ficar um vazio, uma lacuna em aberto na nossa vida. Não é? Porque a gente tem aquele afeto por aquela criatura, não é fato? A gente tem aquela convivência com aquela pessoa. E aí vai nos fazer muita falta. Sim, é natural que assim seja, não é? A gente tem ali a nossa afetividade com a pessoa. É natural que sinta-se a ausência dela. Vai ficar no vazio. Mas não haverá mais o desespero. Não é assim? Não haverá mais a revolta, a blasfêmia, a inconformação, o desequilíbrio, porque quantas criaturas ficam desequilibradas quando morre um ente querido. Mas com o entendimento da doutrina dos espíritos, nós nos sentimos consolados. Vai doer? Vai doer. Isso é impossível não doer. É natural que doa, mas sem desespero, sem revolta, sem blasfemar contra Deus.
praguejar contra o Pai do céu, como se o Pai fosse injusto. Porque o Pai não é injusto. O Pai é bom e sabe o que faz. Não é mesmo? Falando de medo da morte, até entre aqueles que se dizem espíritas, nós vamos encontrar criaturas que têm medo da morte. Elas se dizem espírita e têm medo da morte. Por quê? Porque na verdade, muitos entram no espiritismo, mas não deixam o espiritismo entrar nelas. Não é? Essas pessoas são assim, elas vão lá, mas elas não buscam deixar o espiritismo entrar nelas, ou seja, elas não buscam estudar. É preciso estudar as obras de Allan Kardec para compreender o porquê da vida e o porquê da morte, para compreender Deus e a sua justiça. Então, a criatura que se diz espírita, mas é um espírita apenas de fachada, esse espírita realmente tem medo da morte, porque ele não tem certeza da imortalidade da alma. Ele não tem certeza. E a gente precisa ter certeza. Não é? Por isso que eles, dentre os que se dizem espíritas, vão se encontrar também criaturas que têm medo da morte. Porque são espíritas de fachada. Então, morrer é uma consequência natural da vida, não é? Não tem aqueles que falam assim, para morrer basta estar vivo, né? Um dizer popular que tem uma sabedoria. De fato, né? Porque morrer é uma consequência natural do viver. É natural, né? No Livro dos Espíritos, Kardec nos diz o seguinte, com muita propriedade, vejam: sendo o espírito mais feliz do que na terra, lamentar que tenha deixado a matéria é lamentar que a criatura seja feliz. Dois amigos são prisioneiros e se acham na mesma cadeia. Ambos terão um dia a liberdade, mas um deles obtém a liberdade primeiro. Seria caridoso que aquele que continua no cárcere se entristecesse porque o outro se libertou antes? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição? Querendo que o outro compartilhasse mais tempo do seu cativeiro e dos seus sofrimentos? Dá-se o mesmo entre dois seres que se amam na terra. O que parte primeiro foi o primeiro a se libertar, pelo que devemos felicitá-lo e esperar com paciência que chegue a nossa vez, porque nós nos encontraremos novamente com os nossos queridos, eles estão lá nos esperando, né? É difícil, faça ideia, uma mãe que perde um filho, não é? Se é difícil para um filho perder uma mãe, olha o termo que a gente usa, né? Perder. O correto não é dizer perder, porque ninguém perde ninguém, não é? O correto é dizer assim que se transferiu. O filho que teve a mãe transferida para o plano espiritual, ou aquela mãe que teve o filho que teve a mãe transferida e a mãe que teve o filho transferido, e não que se perdeu, porque ninguém se perde, não é? Se transfere para outro plano, não é verdade?
Tem uma história muito bonita que Richard Simonetti conta nesse livro aqui, Quem Tem Medo da Morte? Ele fala de um senhor que era um rabino. Ele, certa feita, diante da sua profissão, vamos dizer assim, ele teve que fazer uma longa viagem e teve que deixar a esposa e os 2 filhos queridos. E nessa viagem dele, durante essa viagem, ele ausente de casa, os 2 filhos sofreram um acidente e morreram. E a esposa, né, a mãe, uma senhora muito fervorosa, que tinha muita fé em Deus, ela sofreu muito, mas aguentou com resignação a dor. E pensou no esposo, que adorava muito esses 2 filhos. Como é que eu vou contar para ele que os meninos morreram? Então ela pediu a Deus que a inspirasse para que ela tivesse uma forma mais suave de contar ao esposo quando ele retornasse. E quando o esposo retornou, ele foi logo perguntando dos filhos, e ela então lhes conversou e falou: meu marido, você está muito cansado, vai se banhar primeiro, tomar um lanche, deixa os meninos. E ele de fato foi. Aí veio lanchar. Mas cadê os meninos que estão se demorando? Deixa os meninos, eles estão para lá, fique tranquilo. Eu tenho algo para te falar, marido, é algo muito sério. Aí ele falou: pode me falar. E ela falou assim: na sua ausência esteve aqui um amigo que me confiou 2 joias raríssimas para que eu cuidasse dessas joias. Ele falou: sim, e qual o problema? O problema é que eu não quero devolver essas joias. Aí o marido falou: mas esposa, as joias não são suas, mas acontece que são raríssimas, meu marido. São raríssimas essas 2 joias. O marido virou para ela: mas não importa, se você quiser ficar com as joias, você estará praticando roubo. Aí ela falou: é verdade. Então, o que devemos fazer? Ele virou: devemos devolver. Eu vou com você e vou devolver. Então ela falou: pois é, meu marido, os nossos filhos não são nossos. São 2 joias raras que Deus nos confiou. Pois então, eu tenho que devolver a ele. Que os meninos tinham morrido. E ela teve que devolver. E o marido, então, mesmo sentindo aquela dor, né, ele entendeu e falou: de fato, os filhos não são nossos, são empréstimos de Deus. São joias raras que Deus confiou ao nosso cuidado. E a gente, na hora que tem que devolver, a gente devolve. E aí os 2 juntos falaram a frase de Jó: Deus deu, Deus tirou. Né? Então é difícil, mas é preciso compreender que ninguém pertence a ninguém. Todos nós pertencemos a Deus. Então, de modo que no momento que temos que retornar, a gente retorna. Mas não é uma separação, como algumas religiões equivocadamente dizem, que é para sempre. A criatura vai embora para sempre. Ou que aqueles que são materialistas dizem: depois da morte é um nada. Ou seja, a criatura, depois que morre, some, desaparece, é riscada do mundo. Esse tipo de pensamento é horrível, não é mesmo? É horrível. Acaba com a gente, não é? Quando na realidade a vida continua. Os nossos entes queridos estão do outro lado da vida. Podemos encontrá-los no momento do sono, porque o sono é um exercício para a morte.
O nosso espírito, ele se desprende do corpo físico na hora do sono. E é onde nós podemos nos encontrar, ainda quando encarnados, nos encontrar com eles, com os nossos queridos. Não é? E devemos sempre pensar nos nossos entes queridos que já fizeram a grande viagem de forma alegre, não é? Não com tristeza, não com dor, não. Lembre-se sempre deles bem e lembre-se sempre dos momentos felizes e se lembre com alegria deles. Um pensamento de gratidão, um pensamento bom, uma prece. Eles vão receber do lado de lá como se fosse um WhatsApp. Olha que bacana. Né? Como se fosse um telefonema, como se fosse uma mensagem carinhosa da nossa parte. Né? Uma lembrança nossa. Isso é muito bom. Nunca com tristeza, não é mesmo? Devemos sempre pedir a eles que nos abençoe, que nos aguarde, porque uma hora nós vamos nos encontrar, não é fato? Um dia todos nós teremos que passar pela situação desse fenômeno da morte, seja de um ente querido nosso, não é? De um amigo, ou até mesmo quando chegar a nossa vez de passar para o lado de lá de novo, né? Porque não vai ser a primeira vez, nós já fizemos isso várias vezes. É que a gente se esquece, a gente não lembra. Bem, para nós encerrarmos, eu vou novamente pedir o auxílio do Richard Simonetti. Ele tem uma mensagem muito bonita que se chama Chegada e Partida. É muito linda essa mensagem e que nos mostra uma ótica perfeita da vida eterna. Olha só. Quando observamos da praia um veleiro afastar-se da costa, navegando mar adentro, impelido pela brisa, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pelos ventos, vai ganhando o mar azul e parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pontinho branco à longe. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, exclamará: já se foi. Terá sumido? Não, certamente que não. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Ele continua o mesmo. Ele não evaporou, apenas não podemos mais vê-lo. E no exato instante em que nós deixamos de vê-lo, alguém vai dizer de lá: lá vem ele, o veleiro. E assim é a morte. Quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, nós dizemos: já se foi, terá sumido? Não, apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo, sua capacidade mental não se perdeu. Ele continua como era, com os mesmos sentimentos que nutria por nós. Nada se perde a não ser o corpo físico, de que não mais necessita do outro lado. E é assim que no mesmo instante que dizemos já se foi,
no mais além, alguém diz, já está chegando. Chegou ao destino levando as aquisições que fez aqui na viagem terrena. A vida não termina, nem oferece mudanças espetaculares, pois a natureza não dá saltos. Cada um leva a sua carga de vícios e de virtudes, de afetos e desafetos. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e de vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Um dia partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico. E logo partiremos do mundo físico para o mundo espiritual. E assim vai num constante ir e vir, como viajores da imortalidade que somos todos nós. Muita paz a todos.